Imagina acordar num dia qualquer da sua vida e descobrir que seu futuro já estava decidido antes mesmo de você nascer. Não por talento, não por vocação, mas porque alguém precisava ocupar aquele lugar. E o pior, esse lugar era o mais temido de toda a cidade. A história que eu vou te contar agora é real, documentada, e vai te mostrar algo que quase ninguém fala. O torturador medieval não era só algoz, ele também era prisioneiro. Vou te levar para dentro dessa realidade como ela realmente era, sem romantizar, sem exagerar. Só os fatos, a rotina, o peso que essa vida carregava. Porque quando a gente fala de torturador medieval, a imagem que vem na cabeça é sempre a mesma. Um cara sádico, cruel, que escolheu aquilo. Mas a verdade é bem diferente e bem mais sombria. Se esse tipo de imersão histórica faz sentido para você, deixa o teu apoio aqui. É isso que mantém esse trabalho possível. Primeira coisa que você precisa entender: a maioria dos torturadores medievais não escolheu essa profissão. Alguns eram condenados, que receberam uma proposta, ou a execução, ou assumir o cargo. Outros nasceram numa família que já carregava o ofício há gerações. E tinha também os marginalizados, aqueles que a sociedade já havia empurrado para tão longe que não sobrava outra opção. Você não acorda um dia querendo isso. Você acorda descobrindo que é isso que sobrou para você. E a partir desse momento, tudo muda. Porque não é só uma profissão. É uma marca. Uma marca que te separa de todo mundo antes mesmo de você começar a trabalhar. Mas o mais pesado ainda não é a origem. É o que vem depois dela. Agora imagina viver numa cidade pequena, medieval, onde todo mundo se conhece. E todo mundo sabe quem você é. Só que ninguém te cumprimenta. Ninguém encosta. Ninguém quer ser visto perto de você. Não por quem você é como pessoa, mas pelo que você representa. Na mentalidade medieval, algumas profissões eram consideradas impuras, e o torturador estava no topo dessa lista. Tocar nele, comer com ele, até pisar na sombra dele em alguns lugares, era visto como contaminação. Você carrega uma rejeição que não tem a ver com atos individuais, tem a ver com o simples fato de existir naquele papel. E é por causa disso que sua casa nunca fica no centro da cidade. Nunca. A maioria dos torturadores medievais morava literalmente na beira da cidade. Perto de pontes, perto de muralhas, perto de valas. Lugares de passagem. Lugares de fronteira. Não era escolha. Era regra. Porque a presença dele dentro do núcleo urbano era considerada poluição. Então você vive entre dois mundos. Longe demais para ser parte da comunidade, perto demais para ignorar o que acontece dentro dela. Sua casa é isolada. Sua família, se você tiver, também vive esse isolamento. E seus filhos? Bem, eles já nascem carregando o mesmo peso. Mas a verdadeira fronteira não é geográfica. É a que você atravessa todo dia quando desce para trabalhar. Você desce. A escada de pedra, escorregadia, úmida. A luz natural não chega até lá embaixo. O ar tem um cheiro que você nunca esquece. Mofo misturado com ferro velho, com madeira apodrecida. É nesse ambiente que você passa a maior parte dos seus dias. As paredes são grossas, o som de fora não entra. Mas o som de dentro, esse fica. Ele gruda nas pedras, no teto baixo, na sua própria respiração. As ferramentas estão ali, organizadas. Você as conhece pelo toque, pelo peso, pela função. Elas fazem parte da rotina tanto quanto a comida que você come ou a roupa que você veste. E você não está lá porque quer. Você está lá porque precisa. Porque alguém, em algum lugar acima de você, decidiu que aquilo precisava ser feito. E você é quem faz. Mas a parte que quase ninguém percebe é essa. Você não manda ali dentro. Toda a ordem vem de cima. Do juiz, do senhor feudal, da autoridade eclesiástica. Eles decidem quem, quando, como. Você executa. Você é ferramenta, não é decisão. E isso cria uma situação estranha. Você é essencial para o funcionamento do sistema, mas é tratado como se não fizesse parte dele. Você serve, mas nunca pertence. Se você falha, pode ser substituído, ou pior, pode virar o próximo a estar do outro lado daquelas ferramentas. Então você obedece, sempre, porque a obediência é a única proteção que você tem.
E é justamente essa obediência que gera o conflito mais profundo. Por fora, as pessoas te veem como um algoz, como alguém cruel, insensível, talvez até doente. Mas por dentro você sabe a verdade. Você sabe que não escolheu aquilo, sabe que não pode sair, sabe que cada dia ali embaixo te afasta mais do resto da humanidade, mas que se você recusar, o destino pode ser ainda pior. Você não tem para onde ir, não tem como se redimir, não tem como ser visto de outra forma. E isso corrói, aos poucos. Não com drama, não com gritos, mas com o peso constante de saber que sua vida inteira foi reduzida a uma função que ninguém respeita, mas que todo mundo precisa. E quando você finalmente entende isso, tudo se encaixa. Você não é o vilão da história, você é a engrenagem. Você executa, mas também é controlado. Você vigia, mas também é vigiado. Você mantém o medo funcionando, mas também vive com ele. O sistema não te criou porque era mau, te criou porque era necessário, porque toda sociedade que quer manter a ordem precisa de alguém que faça o trabalho sujo, e precisa que esse alguém seja descartável. É aí que a revelação bate de verdade. Você nunca foi livre, você sempre foi parte de uma estrutura maior que te usou exatamente porque podia te usar sem consequências. E é nesse momento que tudo se encaixa. Sua vida inteira foi desenhada para te manter útil e preso. Não por crueldade pessoal, mas porque o sistema precisava de alguém que ocupasse exatamente aquele lugar. Alguém que pudesse ser usado, alguém que pudesse ser rejeitado, alguém que, se desaparecesse, ninguém sentiria falta. Você não era um monstro, você era o espelho quebrado que a sociedade não queria olhar de frente. A história do torturador medieval não é sobre sadismo, não é sobre escolha, é sobre destino imposto, sobre como sociedades inteiras constroem sombras para manter a própria luz. A origem que você não escolhe, o isolamento que te define, a masmorra que vira teu mundo, a obediência que te consome, o conflito que ninguém vê, e a percepção final de que você sempre foi peça, nunca jogador. Essa é a história que quase ninguém conta, porque é mais fácil imaginar o torturador como vilão do que entender que ele também era vítima de um sistema que precisava dele, mas nunca o quis. E o mais curioso, ele não era o único preso nesse tipo de função. Tem outras histórias assim, esquecidas, que a gente vai explorar em breve. Se essa imersão fez sentido, deixa teu apoio. E se quiser mais histórias desse tipo, me conta nos comentários.